Então, sejam todos bem-vindos à nossa Maratona de Cibersegurança 2023, primeira palestra. Então, tema 1, MSS SOC como estratégia de cibersegurança para o seu negócio. Tá? Temos aí os patrocinadores, Manage Engine, Azure Software, Apple Digital, Aze, Wife Security, Capesc, Netscope, Fortinet, e nós que estamos organizando esse evento. É a nossa segunda edição, fizemos uma o ano passado que teve um sucesso bem bacana. Esse ano a gente está repetindo e está trazendo alguns fabricantes, repetindo alguns fabricantes e trazendo os novos fabricantes para essa nova maratona. Vamos então à apresentação prática. Vou estar compartilhando ela aí com vocês. Só um minutinho. Esse material vai estar disponibilizado para vocês, tá? Inclusive ele está disponibilizado aí no canal. E vocês podem também estar acessando posteriormente a gravação no nosso canal no YouTube, tá? MSS SOC Brasiline, conheça o poder do monitoramento e da cibersegurança. A gente vai estar falando aqui dos três iniciais temas aí, os desafios da cibersegurança, serviços MSS gerenciados, qual que é o conceito baseado no Gartner e como que é a estruturação desse serviço. E vamos falar posteriormente de SOC. Tá? Então vamos falar dos três temas. Embaixo tem um portfólio de soluções, a gente não vai apresentar ele, é bastante vasto, vocês podem ver que são 92 slides. Então a gente vai se concentrar no conceito de MSS e no conceito de SOC. Tá? Primeiro ponto aí, quando a gente fala dos desafios da cibersegurança, ela vai se tornando cada vez mais amplo conforme as redes vão se tornando mais complexas, tá? Então, a gente tem alguns desafios que são bem críticos, que é o desafios da superfície de ataque. Então, nós temos aí uma ampla superfície de ataque. Então, conforme o perímetro se expande, a gente acaba criando o que a gente chama, no mundo de cibersegurança, como inúmeros perímetros, né? Os inúmeros perímetros são os pontos de delimitações onde você tem dados armazenados. Então, se você tem um ambiente on-premise, você tem dados armazenados dentro desse ambiente on-premise, eu tenho um perímetro. Armazeno dados em uma SaaS, eu tenho dados armazenados ali dentro daquele perímetro. Levo para a nuvem, para Azure, AWS, uma nuvem pública, uma nuvem privada, eu tenho ali os meus perímetros de dados. É aí que entra essa ampla superfície de ataque. Conforme os meus dados vão pulverizando nessa ampla superfície de ataque, eu vou aumentando a minha complexidade de gestão, né? Então, o desafio hoje da cibersegurança é como monitorar, como garantir a segurança e proteger os meus dados em todos meus inúmeros perímetros, né? Quando as redes antigas, que eram muito mais simples da gente imaginar, antes desse mundo de nuvem principalmente, do mundo SaaS, a gente tinha basicamente a rede perimetral. Então nós tínhamos um ambiente on-premise, a gente tinha o perímetro, então a gente delimitava a rede privada da rede pública e pronto. Era simples, eu tinha que me preocupar com a rede privada. Hoje os dados estão pulverizados em diversos data centers. Então estão dentro dos serviços de SaaS, CRM, RP, dentro de todos os meus serviços de aplicativos, então como serviços de e-mail, ferramentas de colaboração. Então os dados eles se pulverizaram em diversas nuvens, e aí aumenta a complexidade. Como garantir a proteção de dados? Sabemos que o usuário com e-mail ele pode estar levando esses dados para qualquer lugar, em qualquer dispositivo móvel. O mesmo acontece com os dados armazenados no OneDrive, no SharePoint e nas diversas plataformas de serviço de nuvem. Quando esses dados podem ser transportados, o grande desafio é como garantir que eu faço a gestão e a segurança desses dados, tá? As ameaças elas se tornaram muito mais sofisticadas, então conforme avança o desenvolvimento de novas tecnologias, o mesmo acontece com as ameaças. Elas vão se tornando cada vez mais complexas e sofisticadas, inclusive com o uso hoje de inteligência artificial. O ecossistema está muito mais complexo, então ele não é simples. Se a gente pega uma rede que ela é híbrida, que ela já está parte do ambiente on-premise, parte na nuvem e combinado com algumas aplicações SaaS, a gente já tem uma complexidade muito grande aí. E essa complexidade, a maioria dos administradores não consegue perceber o quanto as empresas se tornam vulneráveis a partir desse modelo, e não é que o modelo esteja errado,
é que às vezes só se preocupa em disponibilizar as ferramentas, mas não se preocupa em fazer a garantia da proteção dos dados. Então, quando a preocupação ela se torna apenas em oferecer ferramentas para o seu negócio, mas não se preocupar com o risco disso e a proteção disso, isso se torna um problema. Então, cada passo que os gestores eles estão dando com relação a uma jornada de nuvem, uma jornada de SaaS, uma jornada de IaaS ou uma jornada do mundo híbrido, precisa se pensar na complexidade de proteção desses sistemas, tá? Então, esse é um dos maiores desafios que a gente percebe nessa complexidade de sistemas. Além de tudo isso, a gente tem o compliance, que são as regulamentações governamentais, nacional, industrial ou setorial, que elas precisam ser cumpridas, né? E elas precisam ser aderentes ao meu modelo de negócio. Quando a gente fala que não existe mais um perímetro para definir as redes, a gente está exatamente informando, deixando consciente que o perímetro ele extinguiu, tá? Ainda hoje tem vários clientes que procuram a gente, quero comprar um firewall e um endpoint, tudo certo, né? Esse era o modelo tradicional, só que ele já tem parte dos dados na SaaS. O que ele está fazendo para proteger esses dados na nuvem, né? Qual que é a estratégia que ele criou para fazer essa proteção? A princípio, ele só está preocupado com o perímetro, como se todos os usuários já estivessem no perímetro. E como ele vai lidar com os usuários que estão na rede pública, os usuários que estão remoto, que estão numa VPN, como que ele trata esse novo mundo, né? Então, basicamente, todas as estruturas de redes, elas são baseadas em dispositivos e usuários, em redes, então são os meios que eu conecto a esses dispositivos, e por último são os dados que estão armazenados em data center, em serviços de SaaS, serviços de nuvem pública, ambientes on-premise. Então, é onde que os meus dados estão. Basicamente, qualquer tipo de negócio, por maior ou menor que ele seja, ele vai ser baseado em usuários de dispositivos que de alguma forma vão se conectar, que são os meios de conexão e as redes, e que vai alcançar os meus serviços de nuvem ou os meus serviços privados internos através de um ZTNA, de uma VPN. E aí, esse mundo complexo é o que a gente tem com relação ao fim do perímetro. Não existe mais perímetro, né? A gente não tem um ponto que define aqui é a minha rede privada, aqui é a minha rede pública. Não é bem assim. As redes estão muito distribuídas, e é como você lidar com essas informações, as ferramentas que são utilizadas e como você desenha a rede é que vai definir o nível de proteção que você está garantindo ao seu negócio, tá? A gente tem ainda uma série de regulamentações que elas variam muito por setor. Então, vai ser desde o PCI de SS, GDPR e LGPD aqui no Brasil. Então, alguns são globais, outros são setoriais ou nacionais. Então, essas regulamentações e compliance, elas são críticas para o negócio, porque elas exatamente, as empresas têm que estar aderente a elas. A LGPD é uma delas que está sendo bastante discutido já há mais de 2 anos, e agora a Agência Nacional de Proteção de Dados já começou a realizar a cobrança de multa. Então, o que a gente tem que se preocupar é como que eu estou aderindo à LGPD com relação à minha proteção de dados, à minha estratégia de cibersegurança, e como que eu estou lidando com isso, né, com esse nível de proteção. Outro ponto importante é se toda a mudança e toda a dinâmica para que você desenhe o seu ambiente de cibersegurança, ele está sendo feito pensando nas regulamentações que você tem existentes no mercado. Um outro desafio são as pessoas, né? Então a gente tem um desafio muito forte com relação a profissionais no mundo de cibersegurança. E isso acontece também em diversas outras áreas de tecnologia. E na cibersegurança que a gente tem é um déficit gigantesco de postos de trabalho. No Brasil se calcula em torno de 440 mil postos de trabalho em abertos. A gente tem aí o órgão ISC2, tá? Que ele monitora a força de trabalho no mundo. Então, quando a gente olha para isso, para essa percepção, tá? A gente consegue imaginar o desafio com relação a profissionais para isso. E um dos pontos-chave é que os profissionais de cibersegurança, raramente, a menos que os salários sejam muito atrativos, desafios interessantes, eles vão querer trabalhar numa empresa, numa indústria, né? Porque acaba que fica muito estagnado, num ambiente muito repetitivo. Eles tendem a buscar empresas especializadas em cibersegurança, em proteção, de prestação de serviço, para que eles possam se desenvolver as suas habilidades, né?
Então, o que se percebe é que cada vez mais as empresas têm dificuldades de contratar essa mão de obra. Falta recursos das empresas, né? A gente tem alguns desafios que já são muito comuns: estratégica, resposta à ameaça, vive apagando incêndio, vulnerabilidades, que são pontos que é conhecido e que a maioria dos gestores acabam ignorando isso, né? Ou ignora simplesmente pelo fato de que vive num ambiente apagando incêndio, ou simplesmente pelo fato de não querer desafiar o C-Level, né, para poder tomar algumas decisões. Quero dizer que poucas empresas hoje têm gestores de TI, tá? O CEO, participando das estratégicas de decisões em nível de C-Level, né? A maioria dos gestores, eles acabam reportando, às vezes, a áreas como administração, ao CFO, e não necessariamente participando das decisões estratégicas. Só chega para eles demandas, eles executam, mas não participam das decisões estratégicas. As empresas mais maduras com relação à tecnologia, os seus gestores, os seus stakeholders de TI, eles acabam participando diretamente das tomadas de decisões estratégicas do negócio. Então, quando a gente vê essa percepção de falta de recursos, a gente vê que uma delas, que é bem interessante, e a gente comenta isso muito nas reuniões de apresentação para os clientes, é as vulnerabilidades. Hoje, grande parte delas, aí, 90% das ameaças está relacionada a vulnerabilidades e falhas críticas de sistema operacional e de aplicações. Isso significa o quê? Significa que se você deixa um sistema operacional do seu negócio desprotegido, a gente teve aí agora recente o caso da VMware, que já era uma atualização lançada há bastante tempo, mas que foi muito explorada no mundo inteiro. Então, essas ameaças, essas vulnerabilidades, elas acabam sendo um ponto crítico porque elas são ignoradas pelos gestores. Ou são ignoradas, ou por não se dispor de recurso para manter essas atualizações, manter um ambiente como está. Enquanto está tudo bem, tranquilo, mas no dia que alguém resolve explorar, ou você ser vítima disso, isso compromete o seu negócio. Então, esse é um ponto que a gente começa a perceber que é o quê? Que se a gente adotar algumas estratégias inteligentes e que não custam caras, você pode proteger o ambiente de uma forma muito assertiva. E não é só ferramental, não é o tempo inteiro só ferramenta. Existe muito mais do que só utilizar a ferramenta o tempo inteiro. Existe estratégia para avançar nesses pontos. O custo do cybercrime no mundo é extremamente elevado, tá? Hoje a gente tem esse último relatório disponibilizado pela Allianz, tá? Então ela mostra o custo do crime da cyber no mundo, tá? Então aqui está no Brasil, então se calcula aí 7,7 bilhões. Então o custo é extremamente elevado e a gente tem alguns dados aí que mostram o quanto que ele impacta as maiores economias do mundo, tá? O que é interessante de se perceber é isso, que isso é um ponto crítico, inclusive no relatório agora do Fórum Econômico Mundial de janeiro, a cibersegurança foi listado como a quinta ameaça global, né? Sendo atrás lá de energia, alimentar, e agora a gente tem esse recurso aí de cibersegurança. Então isso é um ponto crítico nas empresas. Inclusive no mundo da IoT, de automação, onde a cibersegurança é uma coisa que deve ser preocupada, e se ela não for uma estratégica, ela pode comprometer sistemas inteiros críticos, né, para um país ou para uma indústria, simplesmente por não prestar atenção na criticidade desse ponto. Quais os principais riscos para o negócio, né? Os principais riscos para o negócio é comprometer, né, o negócio como um todo, e você comprometer não só o faturamento, mas gerar prejuízo, e principalmente hoje multas com LGPD, né? Quando a gente fala aqui dos top riscos listado pela Aliança, a gente tem lá o cybercrime lá em 29%, interrupção do negócio e suplantar 18%, catástrofes naturais e terrorismo e geopolítica, né? Então, queira ou não, o risco de cibersegurança está no topo dos riscos. Até porque todos os sistemas, de alguma forma, eles estão interconectados, e uma vez interconectados e dependentes entre si, qualquer comprometimento dele, ele pode comprometer países, setores, governos e por aí vai, né? Além das empresas. Então, os riscos são muito grandes. Olhar para isso
e pensar numa estratégia de cibersegurança para o negócio vai muito mais do que simplesmente comprar ferramental. É entender como cada ponto afeta o negócio e qual é a estratégia que eu vou usar para isso. Porque a maioria das empresas está muito preocupado simplesmente em comprar ferramenta, mas não é só comprar ferramenta. Existem estratégias que acabam aliviando o comprometimento da segurança e que é simples de adotar. Tá? Quando a gente tem ali um relatório do FBI que define bem esses desafios, né? Então ele mostra os custos do prejuízo e como que ele é aplicado, né? Então aqui no topo aqui, ó, nesse gráficozinho aqui, ó, a gente tem o e-mail. O e-mail sendo uma das principais ferramentas para coletar dados, tá? Para roubar informações. Então ainda sendo phish lá no topo, né? E o phish ele combina engenharia social, ele combina o executável, ele combina uma série de técnicas para poder coletar dados dos usuários, tá? A gente tem setores de investimentos, temos setores aqui relacionados a romance, ou seja, relacionamentos, então onde as pessoas são vítimas. Ó, ele é listado aqui como terceiro, né? Então é como que as vítimas elas são alcançadas através do tipo de dados que ela interage na internet, tá? Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber qual que é a estratégia do cybernegócio, qual que é a estratégia que a gente precisa utilizar para a gente ser mais assertivo e adotar não só as ferramentas certas, mas também metodologias e processos adequados. Então, por isso que eu sempre comento, eu gosto muito de postar no LinkedIn, que ler relatório é entender exatamente como se comporta as ameaças, como que está caminhando o mundo das ameaças, o mundo do risco, e como que eu posso adotar uma estratégia que não necessariamente é só comprar ferramenta, mas que pode ser uma estratégia simplesmente de adotar treinamento, conscientização para os meus colaboradores. Isso muda a posição, muda a forma com que a gente interage com a empresa. Tá? O phishing, ele é uma das maiores ameaças ainda ao negócio, representando aí 94% dos ataques que se iniciam e 91% dos ataques avançados por APT. Né? Quando eu chego nesse ponto, a gente basicamente pode resumir o seguinte: se a gente adota uma estratégia inteligente para proteção do phishing, um treinamento de conscientização dos usuários, para que eles sejam conscientizados e reciclados continuamente, especialmente em empresas que têm muito turnover. Então, a cada vez que um colaborador entra na empresa, dentro do processo de onboard dele, ele vai passar por um ciclo de treinamento que vai se repetir continuamente. Então, isso é para sempre, né? Você vai reciclar o usuário com esses treinamentos. Quando a gente faz isso, a gente vai alcançar alguns dados bem interessantes, que é aliviar essas ameaças que chegam através do phishing, porque você vai capacitar o usuário a identificar o que é uma ameaça, o que é um phishing, e como ele também não ser vítima de engenharia social, não clicar no executável na internet e tantos outros meios. Porque o phishing, por si só, eu posso parte dele proteger por uma boa ferramenta. Só que não existe nenhuma ferramenta 100% que blinda 100% dos phishings. Alguns números indicam que, em média, de cada 10 phishings, pelo menos um phishing passa pelas ferramentas. Se um phishing passa, ele é suficiente para alcançar um usuário e você comprometer parte da rede. Então, mais do que adotar uma única estratégia, que vou lá, compro a ferramenta de phishing, executo, acabou uma vez só. Não adianta. Os colaboradores, eles trocam, há um turnover na empresa, há novos colaboradores chegando. O que você vai fazer com os novos colaboradores? A estratégia de cibersegurança e a estratégia de conscientização, de treinamento, ela é contínua, ela é um processo para a vida inteira. Chegou um colaborador, ele tem que passar por um processo de treinamento. As informações, as tecnologias mudam e novas ferramentas são adotadas dentro da empresa. Precisa ser, então, feito um processo de reciclagem desses usuários para que eles possam continuar adquirindo conhecimento e continuar sendo uma porta de proteção para o seu negócio. Muito mais do que pensar isso como investimento, é pensar isso, como despesa, é pensar como investimento. Porque você está garantindo que uma estratégia que custa barata, que você pode usar isso numa plataforma de EAD e adotar isso de tempo em tempo, você vai garantir a proteção para os usuários do seu negócio. Né? Com base nesses dados, a gente já conseguiu ter uma única percepção que eu não falei de ferramenta, eu não falei nada de
o que usar. A gente até agora está falando aqui de dados, de como que as ameaças chegam e como que perceber isso é importante para a gente adotar as ferramentas corretas. Né? Então, e a estratégia, porque se você compra uma ferramenta, por melhor que seja de phishing, e não calibra ela, e não combina isso com treinamento de conscientização para os usuários, aquele um phishing que passa a cada 10 enviados, o cara que não está preparado, ele vai clicar naquele phishing e ele vai ser vítima do e-mail. Então, e o pior disso tudo, que quando o phishing coleta uma credencial válida, você não tem o que fazer. Porque isso não é roubo de informação. O cara teve acesso a uma credencial válida, um usuário, uma senha, um login. E aí ele pode acessar qualquer recurso disponível da rede conforme a permissão daquela credencial válida. Aí você entra numa outra seara extremamente complexa, que é como monitorar uma credencial vazada. Né? Esse é um outro ponto de se pensar. Como que eu vou garantir que as minhas credenciais não estão vazadas? Qual a estratégia que eu estou usando para isso? Troca de senha, autenticação de 2 fatores? O que a empresa, o que eu estou adotando como plano contínuo de proteção ao meu negócio para isso? Né? E aí a pergunta é, eu tenho que montar um fichário enorme para adotar isso? Pode ser. Né? Você pode adotar um framework que é muito mais simples. Se você adota um framework, todos esses processos que a gente está discutindo, ele está dentro do framework. Então ele vai ter lá uma série de normas, salvaguardas, ou como o NISP diz, procedimentos, que vocês vão adotar e vão seguir o passo a passo para que você implemente uma estratégia de cibersegurança acertada. E muito mais do que ficar no que você acha, que você conhece, que você entende que é bom para o negócio, você vai adotar um modelo padrão, global, testado, que funciona para o seu negócio. Com framework desse, você consegue calibrar e entender exatamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito, para que você coloque isso no seu negócio, como plano de ação. É aí que você começa a alcançar o sucesso numa estratégia de cibersegurança. A gente tem um vídeo aqui, né, que eu acho que não vai dar para rodar ele aqui não, tá? E ele mostra como é fácil a engenharia social rodando nesse caso. Eu vou abrir ele aqui compartilhando a tela para que vocês possam ver bem curto esse vídeo. Só um minuto. O interessante da gente observar esse vídeo, já estou abrindo já, carregando. Pronto, está na legenda, vocês podem acompanhar.
Então, pessoal, aqui vocês já conseguiram perceber o quanto que a estratégia é muito inteligente. Ela conseguiu coletar os dados ali, ligando, colocou um bebê, dramatizou do outro lado a pessoa e fez uma engenharia social, né? Isso é engenharia social na prática e se usa-se diversas estratégias para extrair dados. Um usuário não preparado, ele vai cair facilmente nisso. Até mesmo preparado pode cair. O que é um serviço MSS, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém... Ok. A Kátia enviou o link, tá, pessoal, no YouTube aí. Vamos lá. Então, pessoal, o que é um MSS, tá? MSS é a sigla de inglês aí, né, que é Serviços Gerenciados de Segurança. Ele já é um modelo adotado há muitos anos. Então, a ideia de uma estratégia de MSS ou um provedor MSSP como a gente é, na verdade, sustentar, suportar a parte de cibersegurança ou de segurança do negócio do cliente, tá? Então, de A a Z. Então, de A a Z, tudo que é cibersegurança de ponto A, a gente entrega para o cliente. Isso geralmente é entregue como serviço e a gente suporta toda essa infraestrutura do cliente, tá? Então, diferente das empresas ficar se preocupando com segurança, que não é o core business delas, elas terceirizam isso para um provedor MSS como nós, que vai suportar a estratégia de cibersegurança. Então, conscientização, estratégia, ação e adequação, você mira para um provedor MSS. Por que ele faz? Por que as empresas adotam provedores MSS? Porque empresas como nós, né, e tem outros provedores MSS, mas o conceito de uma forma geral são empresas que têm profissionais multidisciplinares, uma estratégia de SOC, e profissionais que dominam diversas áreas do conhecimento para entregar isso como serviço para o cliente. E a gente usa aqui um centro de operação de cibersegurança compartilhado para suportar os clientes. Essa é a ideia de um provedor MSSP. E quando a empresa contrata um provedor de MSSP, ela vai diretamente de encontro a uma empresa que tem toda a estrutura para suportar isso para o cliente, né? Esse que é o grande ponto aí de um provedor MSSP. O que compõe os serviços gerenciados, né? A gente tem basicamente aí o monitoramento, resposta a incidente, gerenciamento de segurança. Claro que naturalmente isso vai ser conforme você contratar serviços para isso, né? Às vezes o cliente vem aqui, se eu contrato um FAR e ele quer resposta a incidente. Como é que eu vou fazer resposta a incidente dentro da rede interna se eu só administro o perímetro? Não é possível. Então, entender o conjunto de ferramentas que está se contratando é importante para entender o nível de serviço que a gente vai entregar. O nível de serviço é proporcional ao nível que o cliente demanda, tá? Basicamente, um provedor MSS ele vai se basear em alguns pilares, né? Esses pilares que o Gartner define, ele entende que para ser um provedor MSS, ele tem que ser um operador de SOC, né? Então, ele tem que ser um centro de operações de segurança. Quando a gente se trata de serviço gerenciado, o cliente não se preocupa com o hardware, o software, o gerenciamento, o relatório, o suporte e monitoramento. Ele contrata um serviço, ele paga por ele e ele recebe aquele serviço contratado. Então, esse é um papel de um provedor MSS, tá? E a partir dali o cliente tem aquela solução entregue para a sua operação. Os modelos de contratos variam de 1 a 3 anos, então há contratos 24/7 ou 9/5, vai depender do negócio. Tudo é sustentado pelo provedor MSS, não tem limite de horas, nada disso, né? Então, licença, tudo incluso. Um ponto-chave é que tem algumas empresas que oferecem isso só alugando hardware. Isso não é um provedor MSS. Se você aluga um hardware, você é um operador de leasing. Não é isso que o MSS faz. O MSS não aluga um hardware com licença. Ele tem que sustentar aquela operação, né? Ele, por exemplo, ele tem um banco de dados, um banco de horas, e ele acaba ofertando isso para o cliente. Não tem banco de horas, isso é ilimitado. O papel de um provedor MSS é sustentar a operação do cliente no que foi contratado e manter aquilo operacional. Não importa quantas horas, o quanto que isso vai custar para quem está prestando o serviço. Tá? Então, diferente de um provedor, de alguém que diz que é provedor e não a gente entrega a solução, faz a gestão e opera com SOC. O que a gente não faz? A gente não aluga equipamentos, não para papel de provedor MSS, tá? Nem parcela hardware, porque alguns clientes chegam e fazem uma seguinte conta: estou comprando um hardware por $5.000, a licença por mais $5.000, $10.000, divide isso por 12, aí vai, pega a nossa mensalidade, compara, a nossa mensalidade fica mais cara. Claro que vai ficar mais caro. A gente não é banco, não está financiando
hardware nem nada, a gente está entregando um serviço, né? Então, essas contas naturalmente não vão fechar. Querer comparar uma compra que não tem serviço, não tem nada, com um serviço gerenciado, não é possível. Você está levando um conjunto de coisas ali dentro. E o hardware é só o meio, ou o software é só o meio para entregar aquilo. Isso é tão importante entender, porque a partir do momento que eu entrego uma licença para o cliente, por exemplo, lá de Netscope, de Fortinet, algo assim, aquela licença ela é consumível mês a mês. Então, nem aquilo pertence a gente, entre aspas. Porque eu estou entregando e o cliente está consumindo a licença. O que o cliente está fazendo é nos pagar por essa licença, como serviço, né, mensalmente, junto com todo o serviço que a gente sustenta para ele. Então, é muito diferente de achar que estou alugando uma licença. Não está alugando uma licença. Está alugando um conjunto de serviços. É, e a principal diferença é essa, tentar calcular MSS com aquisição não funciona dessa forma. E o SOC? Como que funciona e como que opera um SOC, né? Todo SOC, de qualquer provedor que a gente for pegar, ele basicamente vai se basear em 3 pilares, tá? A gente precisa de ferramental, engenharia e precisa de metodologia, tá? Não tem como a gente operar um SOC sem esses 3 elementos. Quando a gente fala de ferramental, eu preciso de ferramentas para coletar dados, eventos, informações, combinar essas informações e para que eu possa ser capaz de responder as respostas, incidentes e dar andamento às ameaças, tá? A engenharia compõe a equipe multidisciplinar que ela vai responder a todas essas ameaças, tá? E que vai combinar a inteligência das ferramentas para responder toda a estratégia para o cliente. E por último, eu tenho a metodologia, né? A metodologia é um modelo que a gente adota baseado em um modelo global. Então, você vai adotar uma série de padrões para que você possa entregar isso para o cliente usando as melhores práticas de uma estratégia de cibersegurança para um SOC, tá? O centro de operação SOC, ele pode operar de duas formas. Ele pode operar usando ferramentas do cliente e apenas alarmando e tratando as respostas a incidentes, ou ele pode operar fazendo isso, mas também fazendo a gestão das ferramentas de cibersegurança, né? Então, o SOC completo, a gente pode dizer que eu combino a gestão, monitoramento, resposta a incidentes, mas eu entrego um conjunto de ferramentas, como Endpoint, EDR, como Firewall, como serviço, para combinar isso na entrega final para o cliente. O SOC ele opera na predição e na descoberta. A primeira parte do SOC, né, quando a gente fala disso, ele vai ter agentes coletando informações que ele vai fazer a descoberta e a predição. Né? Isso basicamente é perceber tudo que é dispositivos autorizados e não autorizados, os IoT, sistemas de aplicações, para mitigar as ameaças. Então, coletar essas informações e garantir que a gente consiga enxergar esses dados de uma forma completa e que a gente faça a prevenção direto na descoberta. Então, a ideia dessa camada inicial, quando a gente fala dela, descoberta e predição, é ter as ferramentas que são identificáveis antes de um ponto de contaminação ou de propagação de uma ameaça. Tá? Quando eu faço a detecção e contenção, é quando eu faço uma ameaça, ela é identificada, eu preciso conter ela. Ela pode ser contida com MDR, com EDR, pode ser contida, por exemplo, com uma ferramenta de phishing, ou ela pode ser contida manualmente através de um analista identificando uma anormalidade na cadeia de eventos lá do CIEM, por exemplo, e perceber que nessa anormalidade existe uma ameaça que está em curso ou que ela é possível ameaça. Então ele vai bugar, ele vai fazer um threat hunt em cima daquilo para identificar a possibilidade de fato ser uma ameaça e a partir daí fazer uma ação, tá? Então essa é parte de detecção e contenção e por último uma resposta a incidente, né? Então você vai automatizar, limpar e reverter as possíveis alterações maliciosas. Tem que ter os playbooks bem definidos e desenhados para dar as respostas aos incidentes. E muito mais do que apenas isso, numa estratégia de inteligência do SOC, eu vou ter que ter desenhado um plano de continuidade do negócio para que você possa responder uma ameaça caso, em última instância, a sua resposta de incidente ela não funcione. Como eu vou recuperar o meu ambiente em caso de desastre físico, natural ou um desastre baseado em ameaça digital, como que eu vou recuperar ele em última instância.
Quais são os planos de backup, redundância de data center ou replicação de dados de data center? Como que você desenhou o plano de continuidade do negócio para esse cenário, para que a gente possa recuperar no caso mais catastrófico possível aí, com relação à TI. Quando a gente fala de proteção na experiência digital, esse desenho ele exemplifica um pouquinho de como funciona, no geral, as redes e as complexidades dela. Quando a gente tem usuários de dispositivos, eles precisam se conectar às minhas redes, que vão ser LAN, WAN, através de um firewall, um SD-WAN, e alcançar finalmente toda a minha parte de infraestrutura. Ok? E por cima aqui eu tenho uma camada de serviço, NOC, SOC, Threat Hunting, para olhar para tudo isso. E quando eu olho para tudo isso, eu vou simplesmente definir a minha estratégia de proteção. Tá? Então, a proteção na experiência digital é isso. Eu olhar com uma visão 360 do negócio para que eu possa responder às ameaças. E aí, quando a gente fala de um SOC, o SOC ele passa por uma ferramenta que é fundamental, que é o CIEM. Né? Por que o SOC ele precisa passar pelo CIEM? Porque o CIEM é a ferramenta que vai coletar todos os logs e eventos, correlacionar esses logs. Então, indicar os dados, comparar com bases de dados públicas e, finalmente, ser a ferramenta que vai permitir ter uma visão 360 de todo o ambiente. Né? Quando eu tenho logs separados, como acontece na maior parte dos casos, eu não tenho uma ferramenta de correlação, eu vou ver logs de switch, eu vou ver os logs do Firewall lá no Analyze, por exemplo, vou ver os logs do EPP, do EDR, do MDR nessa ferramenta, mas eu não tenho uma visão completa desses logs consolidados. Quando os logs eles são consolidados em uma única ferramental, eu consigo identificar, por exemplo, que uma ameaça ela chegou pelo phishing, ela passou por lá, ela alcançou até o dispositivo do usuário e que ela foi limpa, por exemplo, pelo EDR lá na máquina do usuário. Então, eu tenho um caminho que ela chegou. Com base nisso, uma resposta ela pode ser dada de forma automática, como nesse exemplo que eu dei, ou ela pode alarmar no SOC e o SOC ele trabalhar em cima disso para identificar esse caminho e tomar uma medida de contenção daquela ameaça. Então, esse é o papel aí do SOC. A gente tem uma mandala que a gente fala do nosso SOC, que ele define o que é uma proteção e detecção básica, tá? que não é nem considerado SOC, tem até um vermelhinho sobre isso. E aqui embaixo eu tenho SOC com proteção avançada em nuvem. Então, o que é uma proteção mínima? Né? O que a gente chama de proteção mínima é você ter lá um firewall, um EDR, uma ferramenta de proteção de e-mail, um gateway SMTP, um scanner de vulnerabilidade, logs disso tudo. Okay? Isso é o mínimo, qualquer empresa de qualquer tamanho deveria ter isso. Se eu quero uma estratégia mais inteligente, mais robusta, eu vou para o SOC. Eu implemento o CIEM e vou plugando outras ferramentas mais conforme o meu nível de maturidade e jornada de nuvem. Então, vou plugar ferramentas de DLP, proteção CASB, por aí vai. Com isso, eu tenho todos os serviços que são entregues no SOC, como ticagem e continuidade dos negócios e relatórios. Tá? Então, esse é um processo de SOC. Aqui a gente fala que para a gente ter informação, a gente precisa ter eventos e dados, né? E eu preciso analisar essas informações. O CIEM ele é fundamental para o modelo de SOC. Ele é fundamental. Com ele eu vou fazer a coleta de informações, vou adotar ele como baseado no framework, como NISP, Syscontrol, SOC 2 e Gartner. E com tudo isso, eu vou conseguir coletar as informações dos eventos e aí começar a trabalhar numa estratégia de SOC efetivamente. Tá? Então, é fundamental que eu elimine todos esses pontos cegos através de uma consolidação de logs e eventos. Com essa consolidação de logs e eventos, aí eu consigo, sim, efetivamente fazer uma resposta a incidentes. E o legal do CIEM é que ele vai coletar logs, eventos, informações de diversas fontes, né? E ele vai comparar com a base de fontes do fabricante e base de fontes públicas. Quando ele faz isso, eu finalmente consigo ter uma estratégia muito efetiva de resposta a incidentes. Aqui no SOC a gente monta o que é chamado de matriz RACE, que a gente define todos os responsáveis, os aprovadores, consultados, os informados. E essa matriz ela faz exatamente o quê? A gente define o papel de o que é responsável por cada
processo dentro da empresa, né? Então, quando começa a desenhar um SOC lá no setup, a gente vai definir, por exemplo, quem que é o responsável pelo banco de dados? O banco de dados, o fulano é responsável, a empresa tal é responsável. A partir dessa definição, a gente coloca isso na matriz, escala quem que é o responsável, e numa estratégia de ter que acionar o banco de dados, alguém para acionar o banco de dados, porque está tendo uma ameaça ou está identificando uma ameaça em curso, essa matriz vai definir exatamente quem que vai ser a pessoa que vai ser o nosso ponto focal, com quem a gente vai fazer a ticagem e vai fazer a chamada para poder interagir. Então, o SOC ele atua dessa forma. Então, ele acaba atuando com todas as pessoas envolvidas dentro da TI, e inclusive os terceirizados, para que a gente possa exatamente mapear e dar resposta aos incidentes exatamente conforme o negócio do cliente, né? Então, isso é desenhado para cada cliente uma matriz, e essa matriz é que vai guiar todo o centro de operação para fazer as tratativas e respostas a incidentes, tá? Então, a gente define as metodologias e processos, desenha isso e faz a entrega para o cliente, tá? O SOC, ele é entregue todo como uma matriz de 360, né? Então, o que acontece numa matriz 360? Só que ele entra aqui dentro, todo o serviço de threat hunting, apresentação de postura de segurança, relatórios de ameaças, análise, interpretação, todos esses dados feitos em reuniões de posturas e apresentado para o cliente, é dado continuamente ao cliente. Junto com isso, tem toda a parte de threat hunting, que são os analistas da engenharia atuando em cima dos logs dos relatórios para fazer a entrega e resposta a incidentes efetiva com o cliente, tá? Existem alguns modelos de SOCs padrões que a gente foi desenhados, né, tipo o Essential, Standard, Premium e o Elite, que ele já tem um conjunto de ferramentas ali dentro, tá? Ele se torna um pouco mais barato do que você comprar as ferramentas separadamente e adotar. Isso funciona para cliente que não tem nada, tá? E aí está começando uma estratégia de segurança. Alguns clientes que já têm, a gente não vai adotar isso, porque a gente já vai utilizar as soluções à la carte conforme o ambiente do cliente, tá? Pessoal, era essa a apresentação para hoje, tá? Então, a gente deu uma visão geral do panorama, então a gente falou dos desafios, falamos do que é o MSS e do que é o SOC, para que vocês tenham uma visão geral desses serviços, tá? E esse serviço, basicamente, que a gente comentou, a gente não falou de fabricante, nada. Então, ali é tudo modelo de negócio e que você utiliza ele como uma estratégia, como um braço para suportar a estratégia de negócio dos clientes. Basicamente, se vocês forem procurar outros provedores MSS SOC, claro, um vai ter alguns seus diferenciais, mas eles se fundamentam quando são baseados em modelos de mercado, basicamente no que a gente comentou aí, tá? Fica abertas as perguntas aí. Quem já fazer alguma pergunta, fica à vontade, pode estar mandando ali no chat. Tá? Eu acho que a apresentação ela é muito clara, muito didática, então acaba que o pessoal seguia bem facilmente. Pessoal, agradecendo, eu que agradeço, tá, por vocês estarem aceitado o nosso convite, né, e estarem participando. Quero deixar claro aí que essa apresentação ela está gravada, ela vai subir no nosso canal no YouTube. E já convidar vocês já para a próxima semana, aí já começa as apresentações com os fabricantes, tá? Então a gente começa lá com o Netscope, então é o engenheiro da Netscope. Eu já nem vou estar mais falando, então vai ter só abertura e já cai direto nas apresentações, sem muitas delongas. Então já começa a falar dos produtos, as soluções e como que adotar, como que elas podem ser estratégicas para cada negócio. E aí, conforme o nosso calendário lá, a gente vai ter também as demos, que são as demonstrações práticas, que aí é muito mais do que ficar no PowerPoint. A gente abre, os engenheiros abrem as ferramentas e mostra na prática como que isso funciona. Isso é muito legal porque vai trazer vocês para um novo nível de profundidade com relação às soluções. Tá? Pessoal, é isso. Vou estar encerrando por aqui e continua participando das próximas. Lá no finalzinho, lá na última apresentação, a gente vai ter sorteio de brinde, tá? Então, continua acompanhando a gente aí até a próxima apresentação. Pessoal, obrigado. Uma ótima quinta-feira a todos aí, um ótimo final de semana já. Vou estar encerrando a apresentação aqui.